Olá! Hoje chegamos ao segundo vídeo da série sobre a verdade. Até agora, esta série será de 4 mensagens, mas pode ser que seja um pouco maior, enquanto eu me aprofundo na palavra e descubro coisas novas constantemente e sou lembrado das coisas que gostaria de falar sobre a verdade. Estamos ocupados com esta série, pois estamos enfrentando muitas mentiras hoje. Embora nós lidamos constantemente com falsidades, meias-verdades, maus ensinos, falsos ensinos, hoje vamos dar uma olhada neste assunto dos lobos no meio de nós. Aqueles que ensinam coisas que não estão na Bíblia e enganam as pessoas. Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, onde Paulo traz este alerta para a igreja. Ele diz: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que irão distorcer a verdade para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de alertar com lágrimas a cada um de vós. Nós descobrimos na semana passada que Jesus é a verdade. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. O Espírito Santo revela a verdade. Ele fez isso nos dando a palavra de Deus, mas Ele continua revelando Jesus para nós, revelando a verdade. A Bíblia é onde encontramos a verdade. E também dizemos que o Evangelho é a verdade que nós demonstramos no mundo, a mensagem de Cristo. Infelizmente, na igreja, a verdade pode ser perdida ou distorcida. Pode acontecer com ou dentro de cada indivíduo, e pode acontecer com e dentro da igreja local e mesmo nas denominações. Como isso acontece? Como as pessoas que conheceram a verdade, seguiram a verdade, podem se perder? Se perdem no que ensinam, se perdem na forma de pensar, como eles começam a acreditar em coisas que não são verdade. Bem, existem 3 mais importantes áreas que quero tratar durante as próximas semanas. A primeira é que nós temos em nosso meio os lobos, os falsos professores dentro da igreja. Em segundo lugar, as próprias ovelhas são frequentemente responsáveis. As pessoas irão seguir seus próprios desejos, irão se afastar muito frequentemente da verdade. E então vamos falar sobre o mundo, a pressão da cultura que nos cerca, que põe a pressão sobre a igreja, para se tornar mais e mais parecida com ele, nos moldes do mundo. Essas são as 3 áreas, os lobos, as ovelhas e o mundo, que iremos tratar. E hoje, então, vamos tratar sobre estes falsos professores dentro da igreja. Pessoas que deveriam ser pastores, mas são todos lobos. Ora, os lobos estão entre nós. E se você tem dúvida, então entre no Facebook e veja o que as pessoas estão ensinando. Olhe para a quantidade surpreendente de coisas sem noção que têm sido ensinadas hoje no nome de Jesus. Conte cada um deles, ou melhor, não faça isso, senão você pode ficar completamente confuso. O fato é que existem muitos falsos professores e eu os categorizei para nós hoje em 4 diferentes categorias, 4 tipos de lobos. Ora, a Bíblia nos diz nesta manhã, em Atos 20, que alguns virão e entrarão no meio de nós. Eles virão de fora, eles entrarão e se tornarão líderes, pastores e professores e nos enganarão. Mas outros irão se levantar dentre nós mesmos. E então nós temos estas 2 áreas, essas 2 fontes. Pessoas que terão como alvo a igreja e outros que já estarão dentro da igreja, e eles abusarão de suas posições de liderança para ensinar falsa doutrina. Agora, essas 4 áreas, esses 4 tipos de diferentes lobos são: alguns irão ter a igreja em sua mira. Estes são os vigaristas, os que odeiam a Deus e oportunistas.
Em segundo lugar, outros que estão na liderança e já são professores ou mestres irão cair em pecado e se tornar falsos professores. Os seus desejos pessoais irão desviá-los da verdade. Outros ainda irão responder às necessidades das pessoas. Eles pregam aquilo que as pessoas querem que eles preguem. E, finalmente, o quarto grupo de lobos são aqueles que irão amar o mundo e serão influenciados pela cultura ao redor deles. Então vamos olhar para esses quatro. O primeiro diz respeito aos lobos que têm como alvo a igreja. Vamos chamá-los de lobos selvagens, pois a Bíblia diz assim: esses são os vigaristas, os odiadores de Deus, os oportunistas, pessoas que veem a igreja como uma indústria, como uma oportunidade de dinheiro, fama ou poder. Essas são pessoas que são oradores habilidosos, mas que não possuem consciência. Eles são iguais ao seu pai, o diabo. Quando eles abrem as suas bocas, eles mentem. Eles podem ser muito convincentes e muitas pessoas irão ir atrás deles porque eles normalmente apelam para a carne. Eles dão às pessoas aquilo que elas mais desejam. Eles distorcem a verdade com o objetivo de atrair discípulos após eles. Por que as pessoas fariam isso? Por que as pessoas deliberadamente viriam para a igreja de Deus, entram na casa de Deus, vêm para o povo de Deus e deliberadamente os enganam? Porque eles querem atrair discípulos para eles. Isso é muito simples. Discípulo é igual a dinheiro. Onde as pessoas estão, existe dinheiro. Grandes quantidades movimentadas na igreja o ano todo. E muitos são de forma legítima. E vão para o trabalho do Senhor, mantêm seus servos alimentados e expandem o Evangelho. São gastos em missões. Existe grande utilidade para este dinheiro que as pessoas doam. Mas pessoas veem isto como uma oportunidade para fazer dinheiro e de se enriquecerem. Agora, por que as pessoas enganam propositalmente os outros, mesmo que sua eternidade esteja em risco? Você diz, mas eles não temem a Deus? Eles não percebem que um dia eles estarão de frente com Jesus diante do trono e terão que explicar suas ações? Eles não acreditam na Bíblia? Eles não estão ensinando a Bíblia? Bem, não. Isso não importa para eles. Em 1 Timóteo 6, versículo 5, fala para nós sobre isso. Fala sobre pessoas que estão em constante atrito, as quais foram roubadas da verdade. E o que a Bíblia fala sobre eles? Eles possuem mente corrompida. Mente corrompida. Os quais foram roubados, privados da verdade, e os quais pensam que a piedade é fonte de ganho financeiro. Então sempre existirão. E eles sempre estiveram na igreja. Pessoas no nosso meio que têm sido privadas da verdade, que têm uma mente corrompida e que buscam ganhos financeiros da igreja. Que irão te vender a água benta, ou materiais especiais impressos, ou alguma roupa que eles tenham tocado, ou eles lhe venderão milagres e lhe venderão um sonho. Ora, lembre-se que no mundo ao nosso redor, vigaristas são frequentemente sociopatas. Eles não possuem uma consciência como você e eu possuímos. Eles não se importam. Eles não possuem compaixão real pelas pessoas. Eles são realmente bons em fingir compaixão, em demonstrar o quanto eles realmente se importam. Mas em seus corações existe engano. Eles não se importam. Eles não veem como errado aquilo que estão fazendo e mesmo que vejam, eles não se importam. É sempre tudo sobre eles. E se você for tolo o suficiente para partilhar seu dinheiro, o problema é seu. E então eles irão realizar falsos milagres, eles irão vender a graça e a cura, saúde e riquezas. Estarão sempre orando sobre os fracos, os pobres e pelos vulneráveis. Estarão sempre adulterando a Bíblia para provar o seu ponto de vista, levando-a para um ângulo que eventualmente não reflete a verdade. Sempre haverão um foco distorcido das promessas de Deus sobre saúde e riqueza. E então eles sempre darão ênfase excessiva em sua agenda de animais de estimação. E algumas pessoas irão fazer isso por causa de ganhos políticos.
Razões políticas, por poder. Então, estes são os lobos selvagens que entram na igreja propositalmente buscando enganá-la, e então eles enganam milhões de pessoas. Em segundo lugar, encontramos aqueles líderes que se tornam lobos. Eles começaram entre nós. Estes são os lobos que, para discerni-los, podemos chamá-los de lobos disfarçados. Eles começaram como ovelhas, e então eles vestem as roupas de pastor, porém seus próprios desejos irão desviá-los. É sobre isso que Atos 20, versículo 30 fala. E diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que irão distorcer a verdade para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai. As pessoas costumam começar bem. Esses muitos falsos milagres que vemos hoje começaram com pessoas que Deus usou de maneira poderosa. E eu vi Deus trabalhando, eu vi coisas incríveis acontecendo. Mas quando se torna mais sobre o seu próprio ego, sobre o seu próprio desejo, e vão se tornando populares, Deus se torna menos em suas vidas. Eles começaram a falsificar os milagres, pois o Espírito de Deus não mais os tem feito. E estas são as pessoas que comumente mudam seus ensinamentos para que possam encobrir seus próprios pecados secretos. Eles começam a se desviar na direção do pecado secreto. E ainda que muitas vezes terminem em falhas, são pegos envolvidos em má conduta sexual, roubo de dinheiro, toda sorte de mentiras e engano. Você os encontra ensinando mudança, e teologicamente eles se desviam para aquela direção. Frequentemente seu dinheiro, seu poder, sua popularidade e sua vaidade são problemas. E então eles apenas se tornam como eles já são interiormente. E isso sai de suas bocas. A Bíblia diz, do que transborda o coração fala a boca. Aquilo que está bem lá no profundo começa a sair. E então, muito comumente, essas pessoas se envolvem em alguma falha secreta, em algo. E então eles começam a se justificar, eventualmente propagando isso. E é onde eles começam a ensinar. E em pouco tempo eles imitam o mundo. E eles estão fazendo o que eles fazem. E essas são usualmente as áreas do dinheiro, sexo e poder. 2 Timóteo 3, versos 1 ao 8, é uma seção bem conhecida e nós comumente a usamos para falar do mundo. Falamos que o mundo está indo de mal a pior. As pessoas irão fazer todas essas coisas horríveis. Isso não é bíblico. A Bíblia está falando de pessoas que se dizem cristãs. E mais ainda, está falando sobre professores. Agora, você reconhece esses versos que dizem: sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres. Ouçam isso, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. São religiosos, estão entre nós, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Uau! São estas pessoas mundanas que não devemos seguir? Não. São essas pessoas da igreja? Sim, algumas vezes. Mas ainda pior, pois eles estão nos púlpitos. Ouçam isso, a palavra de Deus diz. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes professores resistem à verdade. São professores que vivem e se parecem com o mundo, mas temos tido piedade deles, tendo uma aparência externa, podemos dizer, de piedade, tendo uma forma de piedade, mas eles são corrompidos em seus corações e mentes, sendo homens corruptos de entendimento.
Agora lemos que eles possuem mentes corrompidas, e agora a Bíblia diz que eles têm mentes depravadas, e no que diz respeito à fé, rejeitados. Eles afastaram da fé, e mesmo assim eles ainda continuam em uma posição na igreja. Veja, este é o problema com o desvio doutrinário. Pessoas vão começar bem e depois de um tempo você os achará dizendo: eu tenho sido desconstruído, minha fé está sendo desconstruída, eu abandonei a fé. Bem, eles não abandonaram a fé no dia do comunicado, eles deixaram a fé anos atrás, quando eles começaram a experimentar o desvio doutrinário, quando eles começaram a se afastar das verdades da Escritura, da verdade básica que mantemos firmes. Essas são pessoas não salvas que estão algumas vezes sobre os púlpitos. Eles chegaram lá por razões erradas. Mas algumas vezes existem pessoas que foram salvas e agora estão vivendo em pecado e precisam ser afastadas até que corrijam os seus caminhos. A falta de discipulado na igreja acaba levando a isso, onde as pessoas apenas vêm e ouvem e voltam para casa. Eles não crescem, não mudam, o caráter de Cristo não está sendo construído dentro deles, não existe transformação em suas vidas. Ora, nós vemos isso muitas vezes no mundo acadêmico. Pessoas passam a ter vergonha de Cristo e tentam agradar seus colegas no mundo acadêmico ou no mundo. Então eles começam a se tornar menos e menos bíblicos em suas apresentações, menos e menos bíblicos em sua visão de mundo e começam a ensinar as coisas do mundo. Ora, em terceiro lugar, existem aqueles lobos, que são chamados lobos permissivos. E estes são aqueles que também na igreja correspondem às necessidades das pessoas. Em outras palavras, eles irão pregar aquilo que as pessoas querem que eles preguem. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 4, nos lembra de algo. Ouçam isso. Diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e na vista de seu aparecimento e do seu reino, dou-lhes este encargo. Pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda e encoraje, com grande paciência e cuidadosa instrução. Uau! Por quê? Porque virá o tempo, verso 3, quando os homens não suportarão a sã doutrina. Então as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao invés, para satisfazer seus próprios desejos, ajuntarão para si um grande número de professores para ensinarem aquilo que seus ouvidos com coceira desejam ouvir. Eles irão desviar seus ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Então, aqui está um grupo de professores que perceberam que se eles não disserem o que as pessoas querem ouvir, eles não terão mais uma plateia nos assentos de suas igrejas. Porque as pessoas assentadas na frente deles nunca foram discipuladas, possivelmente nunca foram realmente salvas, mas vieram para a igreja. Agora não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eles querem ouvir sobre as bênçãos de Deus, as curas de Deus, as provisões de Deus, e quão grande eles são, e como eles apenas podem continuar sua identidade e viver como eles querem. E então muitos professores têm caído nesta armadilha de estarem ensinando aquilo que as pessoas querem ouvir. Quem não tem coragem de se levantar e dizer a verdade, mesmo que isso possa custar a eles alguma coisa. A parte mais assustadora sobre este verso é que fala que estas pessoas ajuntam ao redor delas um grande número de professores. Quando eu era um jovem rapaz, ainda olhava em volta e pensava: quem eram esses falsos professores? Eu não conheço nenhum falso professor. Hoje eu olho em volta com frequência e me pergunto: onde estão aqueles que ensinam a verdade? Porque muitos se voltaram para esse tipo de pregação, o ensino populista. Estes lobos, e eles são lobos porque são perigosos, mas eles falam o que as pessoas querem que eles falem. Eles capacitam as pessoas em seus pecados e eles não os alertam sobre a ira que está por vir. Não mais estão conectados com a verdade, porque eles mantêm as pessoas felizes. Não mais são conduzidos pelo Espírito. Não mais estão firmes na palavra.
Eles estão atendendo aos desejos das pessoas, ensinando não a verdade, mas mitos, porque é isso que as pessoas querem ouvir, fazendo do homem o centro da mensagem, não Deus, e estão desconectados do verdadeiro Evangelho. E existem muitos ao nosso redor, e se você abrir os seus olhos, você procurar, você os encontrará, você os verá, pessoas que ensinam o que os outros querem ouvir. Finalmente, nós temos aqueles lobos que amam o mundo. Eu os chamo de lobos patéticos. São pessoas que não têm força de caráter. Eles perderam o caminho por causa de seu medo. São influenciados por políticas e culturas e amam serem populares. Eles temem, ainda que seja uma pequena porção de perseguição. E eles se propuseram a tornar o cristianismo legal e fazer ele aceitável e fazer dele menos colorido, tirando o sangue de Jesus, revitalizando o cristianismo para que o mundo venha a gostar de nós. A igreja nunca foi planejada para ser querida pelo mundo. Nós sempre estaremos em certo conflito com o mundo. Eles desejam ser populares e serem aceitos. Esta é a verdade sobre a nossa cultura hoje, mas está vindo direto para dentro da igreja. Falarei mais sobre esta influência cultural em um estágio posterior. Mas por ora, vamos reconhecer que estes lobos que são constantemente mais preocupados sobre o que a cultura diz e quais são as últimas tendências e o que a política diz, e normalmente políticos liberais, mas nem sempre, podem ser políticos conservadores também, mas sempre irão querer dizer o que o político disse, não o que a palavra de Deus diz. Eles têm medo de contradizer o que é popular. Então, o que podemos dizer? Podemos dizer isso. Existem lobos entre nós. Você tem o discernimento para distinguir entre um lobo e um pastor? Ou você é facilmente desviado pela capacidade de alguém, pelo caráter vigoroso e pela capacidade de influenciar as pessoas com palavras? Agora, mais do que nunca, precisamos prestar atenção ao aviso de Paulo para tomar cuidado. Precisamos nos apegar à verdade. Precisamos nos apegar a Cristo, profundamente enraizado em Cristo e na palavra. Precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela carne. E quando alguém começa a apelar para a sua carne, você quase pode ter certeza de que há um lobo em casa. Pegue a sua Bíblia e comece a verificar o que as pessoas dizem. Certifique-se de que o ensino deles esteja alinhado com as Escrituras, todas as Escrituras, não apenas um pouquinho do que está aqui e ali, para que eles possam provar seu ponto de vista. Que Deus possa te abençoar e te guardar e te proteger. E se você estiver em uma igreja onde há um lobo, saia agora. Vamos orar juntos. Pai, eu oro por todos os que ouvem esta mensagem hoje e oro por proteção para que eles sejam mantidos a salvo dos lobos. Que o Senhor, nosso pastor-chefe, nos envolva em seus braços e nos mantenha longe de lobos selvagens e dos outros tipos por aí que destroem a fé sempre que podem. Senhor, nos guiem na sua verdade, através do seu Espírito, na sua palavra, enquanto nos apegamos a Ti, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, por favor, fique mais um pouquinho e ouçam este vídeo de 2 minutos sobre os Harvesters, nosso ministério, e que o Senhor te abençoe. Espero que tenham uma semana maravilhosa. In 1994, we were on an outreach in Malawi, and we had a huge response and saw over 30,000 people saved one-on-one. However, there was a deep disturbance in my soul. Because I knew that so many of these people had been saved over and over again by every missionary who moved through their villages. You see, the greatest lack in Africa is assurance of salvation. And I realized that we had to find a way
of building a model where we could plant some churches that could absorb these people and turn converts into disciples. The question was, if this little old lady who is sitting under the tree comes to Christ, how can she become a disciple? The whole idea of modern evangelism, that we can go and make converts and leave them just as they are, is a non-biblical concept. The Lord started to bring about a stirring and an anger and, in a sense, a holy righteousness in my heart for the system. Because we'd seen the big tent crusades come through and claim the healings and all the miracles. And yet, when you go back, there's usually nothing there. Go back 5 years later, and there's nothing to show. So in 2000, we started planting churches.